quem já leu o livro vai ver que está tendo lá, um rapaz está tendo muitos problemas, ele está sem dormir, está tendo muita insônia, está bebendo muito, está perdendo, quase com a iminência de perder o emprego. Então, a mãe dele busca levar ele para algum lugar para tentar, né, recuperá-lo. Ela leva para uma casa de Umbanda, em que a mãe de santo tenta, acho que a mãe de santo tenta fazer uma coisa lá, o pai de santo agora não lembro, só que quando ela vê os obsessores dele, tudo, ela tem medo e fala que não dá para fazer nada. Aí ela consegue levar com uma amiga para uma outra casa de Umbanda, e nessa casa ele é atendido. Começam a fazer um trabalho para auxiliar a ele. O mentor espiritual desta casa é Anselmo, tá? Então ele vai dar explicações, ele vai falar para o Ângelo Inácio e para o Arnaldo como é que as explicações de como e por que foi criada a Umbanda. Então vamos lá. Desde que os negros foram tirados da terra, de sua terra na África, vieram para o Brasil com rancor e ódio em seus corações. Por muitos foram enganados pelo homem branco e feitos prisioneiros e escravos feridos em sua dignidade, distante da pátria e dos que amavam. Foram transcorrendo os anos de lutas e dores, e o negro mantinha em seus costumes e na religião a invocação de forças da natureza, as quais chamavam de orixás, espécie de deuses a quem cultuavam com todo o fervor de sua vida. Aprenderam com o tempo a se vingar dos seus senhores e déspotas através de pactos com entidades perversas e com a magia. Só um minuto. E com a magia negra, que outra coisa não é senão as energias magnéticas empregadas de forma equivocada. Então, vamos lá. O que ele está falando aqui no livro? Os negros foram trazidos à força para o Brasil, ok? Escravos. Ninguém saiu da sua terra contente e veio para cá. Nessa saída, então, eles começaram a ficar com rancor, com ódio, começaram a usar, inclusive, que nem eu falei, a própria religião, a sua própria trabalho que eles faziam com os orixás, eles começaram a usar isso como uma forma de ódio e contra os seus os senhores de escravo, né? Vamos lá, para que a gente entenda isso. Mas como é que é? Será que os orixás começaram, então, a se vingar por eles, a se manifestar de forma diferente, a auxiliar aos negros contra os senhores de escravo? Não é isso. Nós temos que entender que é o seguinte: a espiritualidade ela é composta por N tipos de espíritos, tá? Espíritos bons, espíritos superiores, como espíritos ainda em ignorância, ignorantes, e que se ligam às pessoas de acordo com o que essa pessoa emana, pensa. E isso não muda em religião nenhuma. Não é porque é o candomblé que é com o orixá, ou se é a umbanda com a orixá e com seu guia, ou se é a igreja católica, ou se é o que for. Ou Kardec. Não muda. Isto é uma relação que existe, uma relação, inclusive, que o próprio Deus fez. Então, o que eu penso, o que eu emano, o que eu sinto, faz com que espíritos desencarnados se aproximem de mim, ok? Então, nessa época, o negro sofrendo, querendo de qualquer jeito, odiando os seus feitores de escravos,
os donos da fazenda, aqueles que batiam neles, o que eles faziam? Eles buscavam, através dos orixás, se desvencilhar disso. Mas quem que respondia? Eram espíritos também vingativos, espíritos com ódio, espíritos, e começaram a mudar, né, a forma exatamente também de manifestação desses orixás. Porque, conforme eu penso, conforme eu sinto, conforme eu estou por dentro, eu vou atrair as entidades desencarnadas, certo? Então, aqui não é que mudou-se, né? Os orixás começaram a mudar. O que mudou foi a forma de pensamento dos encarnados para com os orixás. Em contrapartida, no plano espiritual, quem começa a atendê-los, na verdade, são espíritos vingativos, com ódio, ignorantes, que também querem fazer o mal. Com o tempo, foi se formando uma atmosfera psíquica indesejável no campo áurico do Brasil, que havia sido destinada a ser a pátria do Evangelho redivivo, onde estava sendo transplantada a árvore abençoada do cristianismo pelas bases eternas do espiritismo. A psicosfera criada no ambiente espiritual da nação foi de tal maneira violenta que entidades ligadas aos lugares de sofrimento nas senzalas encarnavam e desencarnavam, conservando o ódio nos corações, com exceção daquelas que entendiam o aspecto espiritual da vida. Assim, a magia negra foi se espalhando em forma de culto pelas terras brasileiras. Então, o que ele está falando aqui? Vamos lá. Essa psicosfera, eu expliquei na aula passada, esse campo áurico que eles falam no Brasil, essa psicosfera são os pensamentos que nós emitimos. Então, cada lugar onde nós estamos, ela vai criando essa psicosfera, essa atmosfera psíquica, de acordo com os nossos pensamentos. Então, se eu estou dentro aqui do centro, por exemplo, aqui todos estão pensando e emanando o bem, pensando e emanando para que os orixás nos auxiliem, para auxiliar as pessoas. Então, os meus pensamentos, o meu pensamento com o de todos que estão ali dentro formam um campo, uma atmosfera boa, agradável, tá? Isso acontece, inclusive, dentro do nosso lar, dependendo de como nós estamos emocionalmente, com pensamentos e tudo mais, eu vou criar dentro da minha casa uma atmosfera. Ou vocês nunca entraram numa casa, por exemplo, em que vocês tiveram até quase que voltar para trás, porque se sentiram mal, porque aquela atmosfera daquele lugar, daquela casa, às vezes até um lugar que a gente entra, está pesado. Por quê? As pessoas que estão ali estão pensando negativamente, estão às vezes em sofrimento, estão com ódio, com raiva. Então, isso forma a psicosfera. Pensando a nível do Brasil, né? Imagina, depois nós vamos ver aqui novamente, que nós vimos isso de acordo com o censo, nós já tínhamos muito mais negros aqui no Brasil do que até brancos. Imagina todos esses negros e outros, claro, com a raiva, com ódio, com rancor. Então, como é que estava a psicosfera do Brasil nesse momento? Ela estava se modificando. Ela que deveria ser, para ser uma psicosfera de amor, de aceitação, de envolvimento, né, deixando-se que toda e qualquer religião
ou pessoas se manifestassem, ficassem bem aqui, fossem acolhidas, ela estava manifestando isso de forma diferente, tá? Então, ela estava dando essa psicosfera mudando de uma tal forma violenta, que nem ele fala, e também por causa do quê? Nós temos que entender que essa psicosfera, ela tem o pensamento do encarnado que atraiu o desencarnado. Então, eu tenho ali um montante, eu não tenho só o encarnado que pensa, eu tenho também o desencarnado que eu atraio e que vai pensar e estar na mesma sintonia que a minha. Então, é isso que está acontecendo aqui. Os negros estavam encarnando e desencarnando aqui com ódio. Então, ficavam ligados ali pelo ódio. E isso ia aumentando e modificando esse nosso campo áurico. Uma outra coisa interessante é, como eu falei, do nosso lar. Então, imagina, se eu venho da rua com raiva, com ódio, seja do patrão, seja da condução, seja do que for, se eu vivo dentro da minha casa com raiva, com rancor das pessoas, eu vou atrair espíritos desta mesma forma. Então, eu vou ter dentro da minha casa espíritos desencarnados que pensam como eu. Por isso é que isso vai se ampliando, tá? Então, quanto mais eu tiver uma ação de fazer dentro do meu lar, uma prece, deixar de lado essas coisas e procurar me manter mais equilibrado, numa sintonia melhor, eu vou atrair para dentro do meu lar também bons espíritos, com sintonia melhor. Então, eu vou fazer com que o meu lar também melhore essa psicosfera. Nos planos etéreos da vida, reuniram-se, então, entidades de alta hierarquia com o objetivo de encontrar uma solução para desfazer a egrégora negativa que se formava na psicosfera do Brasil. A magia negra devia ser combatida e seus efeitos destrutivos haveriam de ser desmanchados de maneira a transformar os próprios centros de atividades dos cultos degradantes em lugares que irradiassem o amor e a caridade. Única forma de se modificar o panorama sombrio. Então, viram que aqui no Brasil o negócio está ficando feio. Tinha que arrumar alguma forma de mudar essa psicosfera, mudar essa forma de pensar. Então, o que eles fizeram? Então, eles haveriam de arrumar algum jeito para combater isso. E modificando como? Eu tenho que modificar o pensamento do encarnado e do desencarnado. Então, eu tenho que mudar esse panorama, tá? Havia necessidade de que espíritos esclarecidos se manifestassem para realizar tal cometimento. E assim foram se apresentando uma a uma aquelas entidades iluminadas que haveriam de modificar as suas formas perispirituais, assumindo a conformação de pretos velhos e caboclos, e levariam a mensagem de caridade através da Umbanda, cujo objetivo inicial seria o de desfazer a carga negativa que se abatia sobre os corações dos homens no Brasil. Então, vamos lá. Olha o que ele está falando. Entidades esclarecidas, né, foram se apresentando. Então, bom, eu vou aceitar a missão de voltar ou como encarnado, ou não como encarnado, mas como espírito, para se manifestar nesses locais, que seria a Umbanda, para que através da minha palavra, da minha forma de me apresentar ali, eu comece a modificar o pensamento das pessoas. Então, quando ele fala aqui, modificar
né? Assumindo aqui, modificar suas formas perispirituais, assumindo a conformação de pretos velhos e caboclos, isso quer dizer que como nós vimos lá com o caboclo das 7 encruzilhadas, quando ele se apresenta na mesa mediúnica, o vidente vê ele como padre, e ele diz que é um caboclo. Então, como isso acontece? Isso são transformações do perispírito. O perispírito é uma matéria que nós temos que envolve o espírito. Essa matéria, ela não se desfaz com a morte. Sempre o espírito está revestido com essa matéria, que é o perispírito. E essa matéria, esse perispírito, de acordo com o nosso pensamento e nossa vontade, ele se transforma, ele se modifica.